aí, galera, hoje a gente está aqui com a psicóloga Renata Gimenez para entender um pouquinho mais sobre a visão dela da geração Z nesse novo mercado de trabalho e com o Vinícius Vecchi, ele é influenciador digital e está aqui para também a gente conseguir entender um pouco mais desse olhar dos jovens para esse mercado de trabalho. A gente quer entender agora quem é a geração Z no trabalho. E, Renata, no seu dia a dia, o que mais te chama atenção no comportamento e nas expectativas da geração Z quando o assunto é trabalho? E quais são as principais características que você nota da geração Z no ambiente profissional? O que eles trazem para você? Bom, eu acho que a primeira coisa que chama atenção é a grande diferença da geração Z e da geração anterior. Só isso, né? A disparidade aí entre perfis, interesses, motivações, já é algo que chama muita atenção e também uma demanda dentro do consultório. Então, hoje a gente percebe que tanto os jovens vêm, né, com questões relativas à própria geração, quanto os pais também sofrem bastante, a família sofre bastante, exatamente por essa disparidade entre as gerações. Geração Z é a geração, né, os chamados nativos digitais. Então, eles já nasceram, né, dentro dessa era digital e dominando tudo, entendendo de tudo, rapidamente se familiarizando com toda essa vibe do digital. Quando a gente pensa um pouquinho no ambiente corporativo, eu acho que aí vem as grandes diferenças. Então, é uma geração extremamente voltada para os valores pessoais, para os propósitos. Hoje é fácil você perguntar, por exemplo, para um jovem, né, da geração Z, você pergunta assim, qual é o seu propósito? É difícil o jovem demorar para responder. Rapidamente ele traz uma resposta. Olha, meu propósito é esse, tal, tal, tal. Quando a gente pergunta isso para uma geração anterior, é também assim muito fácil o paciente sequer lembrar o que é propósito. Ele para e pensa assim, puxa, propósito, o que é propósito? Nem me lembro mais muito bem qual que é o meu propósito. Como você, Vini, como influenciador e integrante também da geração Z, como que você enxerga o mercado de trabalho atual, de um modo geral também, no ambiente corporativo principalmente? O que você considera, na sua relação com esse ambiente digital, com o seu trabalho, que é ser influenciador, o que você considera ou acha que esta nossa geração considera ser mais importante na hora de escolher um trabalho, um projeto, né? Como a psicóloga falou, a gente busca essa questão de propósito muito nos ambientes corporativos. E para você, nessa relação do ambiente digital, como que você busca isso? Na hora de você aprovar um projeto, como que você tem essa relação com as marcas? Olha, isso é uma coisa que ela falou que é muito importante e que eu vejo muito como verdade nesse meio, isso da geração Z, saber o seu propósito e engajar com aquilo que está de acordo com os seus valores. Então, desde que eu comecei nesse meio, a gente sabe agora até que está tendo essas polêmicas, né, de casas de apostas, de coisas assim que não vão de acordo com valores de muita gente que está nesse meio, mas que tem gente que não se importa para os valores e vai e faz aquilo pelo dinheiro. Eu acho que a gente acaba vendo isso, principalmente em pessoas mais velhas. As pessoas da nossa geração, eu falando por mim e pelas pessoas que eu conheço, desde quando eu comecei na internet, sempre que chegava alguma proposta ou alguma coisa, a primeira coisa que vinha na minha cabeça não era sobre o valor e alcançar essa estabilidade financeira logo ou o mais rápido possível, e sim pensar nas pessoas que estão me assistindo e como elas vão reagir a isso. Como você acha que esse desejo de propósito e sentido, ele impacta nas escolhas profissionais e como esses jovens lidam com as frustrações ou os ambientes que não correspondem às expectativas? Essa pergunta é bem importante, né? Porque a gente está falando aí de todos os pontos positivos que acompanham os jovens dessa geração, a mudança de pensamento, enfim, né, as conexões internas que eles fazem para se mobilizarem. Isso é muito bacana. Porém, tudo tem lá ônus e bônus. E, infelizmente, o que eu observo bastante no trabalho do consultório
É assim, é um pouco essa dificuldade para lidar com as frustrações. É essa dificuldade para lidar com a impaciência. Então, a rapidez, né, do mundo digital, e eles aprendem isso, né, vivem exatamente nesse ambiente, tudo é muito rápido, né, a gente não tem paciência para nada. Vocês podem até verificar que quando a gente recebe uma mensagem de WhatsApp hoje, é muito comum assim, oi, você pode falar? Imediatamente já vem uma interrogação, né, na linha de baixo. É essa rapidez, essa coisa, me responde rápido, vamos lá, me dá a resposta. Então, a dificuldade para transitar em ambientes muitas vezes desconfortáveis, que requerem uma maior adaptação, que requerem um tempo para esse jovem se integrar, conhecer, aprender, se adaptar mesmo, né, no ambiente corporativo, isso é muito presente. Então, o que a gente observa é que, assim, o jovem entra, ele se frustra, ele não gosta, ele não dá conta disso, ele não consegue lidar com essa situação, pronto. Ele literalmente vaza, ele passa para uma outra oportunidade. Então, até recebo comentários assim, né, dentro do consultório, exemplo, né, de famílias, de pais que falam, puxa vida, mas ele não esperou sequer dar os 3 meses, ele não esperou sequer resolver essa condição, porque essa é uma realidade que vem afetando bastante o emocional dessa geração. Tudo muito rápido, tudo muito imediato, tudo ali pronto. Como é que eu lido com aquilo que não sai exatamente como eu quero? E aí, talvez a gente até fale um pouquinho mais para frente sobre isso, mas é uma ponte para os diversos problemas de ordem emocional. Por exemplo, a ansiedade estrutural, que está atingindo esses jovens em cheio. Nunca houve um tempo onde a procura por atendimento psicológico foi tão grande numa geração tão jovem. Vini, com essa sensação de precisar dar certo logo, essa cobrança interna para ser bem sucedido rapidamente, a gente gostaria de saber, além, claro, do acompanhamento profissional que você falou que já passa, como que você lida com essa ansiedade para conseguir alcançar esse sucesso ainda tão jovem? É uma pressão muito grande, assim como ela falou, tem muita comparação, você acaba vendo o dia inteiro, às vezes até você não está ali para se divertir ou para se distrair, como sempre, você está ali, às vezes, fazendo alguma coisa de trabalho e você é bombardeado por informações e comparações e coisas o tempo inteiro, além também, né, da pressão de ter que postar todo dia e para não se sentir para trás, não se sentir que está faltando alguma coisa, mas acaba sendo muito ruim o fato de que isso, por ser uma coisa nova e pelo fato de ser um trabalho que ele é no celular, na palma da sua mão, das pessoas acabarem, principalmente as pessoas mais velhas, né, de outras gerações, acabarem invisibilizando um pouco e acabam levando não tão a sério. Então, um dos principais problemas para mim lidar com tudo isso e lidar com a rotina é, por exemplo, na faculdade. Eu faço uma faculdade que é de publicidade e propaganda. Então, na minha cabeça, eu já estar trabalhando nesse meio só me ajudaria. Mas existem muitas coisas que, principalmente os professores mais velhos, eles não entendem. Que influenciador digital hoje em dia é uma grande parte da publicidade e que eles acham que tipo você está no seu celular não estar trabalhando. Se você não está em uma agência de publicidade, em um escritório fazendo lá coisas, né, corporativas que as pessoas fazem, você não está trabalhando de verdade. Deixa a gente um pouco confuso de tipo, nossa, cara, será que eu estou sendo muito preguiçoso de tipo estar no meu celular o dia inteiro? Você fala, mas poxa, eu estou trabalhando, mas você sente que você não está trabalhando. Você sente que você ficou o dia inteiro ali, você está exausto, mas você sente que você não fez nada por conta dessa pressão e desse olhar mesmo que as pessoas têm. Então, quando eu recebi esse convite para vir aqui hoje, eu fiquei muito feliz e achei muito importante eu vir para as pessoas que também trabalham com isso, para as pessoas da minha idade, verem o quão importante é terem esse olhar de um profissional, fazer um acompanhamento com um profissional para entender que, tipo, cara, não é bem assim que funciona. As gerações, elas são muito diferentes, mas a gente tem que entender que continua sendo trabalho e que a gente não deve cair nessa pressão, né? O que mais está me ajudando a continuar nessa rotina mesmo é a minha terapia semanal lá e ela me lembrar, ela fala, meu Deus, Vinícius, calma, respira e vamos olhar, né, por um lado
vamos olhar por fora, né? E ver que é um trabalho de verdade, que independente das pessoas que não entendem e que não buscam se aprofundar nessa coisa nova, isso é um trabalho e você tem que entender isso e você tem que fazer o que você precisa e se cuidar para não deixar se levar por essa pressão. Então, acho que isso é o principal, assim, o mais importante. É você olhar de fora, é ter um olhar profissional para conseguir conciliar tudo isso, nessa grande pressão aí, né, dos mais velhos. Como você acha que as empresas podem ajudar esses jovens a lidar com essa pressão, especialmente considerando esse contexto de maior vulnerabilidade emocional e essa busca por equilíbrio? Olha, eu acho que hoje tem algumas coisas já acontecendo dentro dos ambientes corporativos que colaboram muito nesse processo. Primeiro, né, já contando um pouquinho aí da própria obrigatoriedade das empresas hoje fazerem a avaliação dos riscos psicossociais. Então, as empresas precisam hoje se preparar para avaliar como é que está a saúde mental do funcionário, do colaborador dela. Então, isso já é um ponto assim de muito ganho para todos nós, principalmente para os jovens. E eu realmente acredito que esse é o caminho, tentar fornecer minimamente para os funcionários essa condição. Então, tem várias empresas hoje que já dispõem de serviços de psicologia, com atendimento psicoterapêutico. Se não dispõem do serviço, indicam, fazem aí parcerias com algumas plataformas nesse sentido. Então, fundamental. Outro ponto importante na verdade, uma gestão que compreenda as diferenças geracionais, que entenda o que motiva esse jovem hoje. E, claro, a gente não pode esquecer que ambiente corporativo exige o famoso juízo corporativo. Eu tenho uma paciente que fala muito sobre isso. Ela fala das dificuldades do dia a dia, mas ela sempre sublinha: eu tenho juízo corporativo. E é verdade, a gente tem que ter o juízo corporativo, saber que a gente está embaixo de regras, embaixo de normas. Para o jovem da geração Z, isso às vezes é difícil, né? Tem essa sensação de que, não, a gente pode rever, a gente pode fazer, a gente pode quebrar, pode fazer de uma outra maneira, e muitas vezes isso não é possível. Mas eu entendo que a gestão precisa também estar preparada para receber esse jovem. É claro que não é sobre facilitar a vida totalmente ou, né, vamos deixar aqui o ambiente absolutamente colorido, tudo numa boa, não existirão dificuldades, entraves. Não é sobre isso, mas é uma compreensão emocional das diferentes expectativas, das motivações, da urgência em garantir minimamente um acompanhamento na saúde mental de todos os colaboradores, não apenas dos jovens. A gente gostaria que vocês completassem a frase com o que vier na cabeça mesmo. Trabalhar hoje em dia E aí o Vini, se quiser começar para... Para mim, trabalhar hoje em dia é conseguir agregar aos meus valores fazendo alguma coisa que eu gosto. Muito bem. Ótimo. Para você? Trabalhar hoje em dia é correr contra o tempo. O tempo todo correndo contra o tempo. Muito bem, muito obrigada, gente. A gente finaliza aqui, então, o nosso bate-papo, a nossa conversa. Gostaria de agradecer novamente ao Vini, novamente à Renata. Muito obrigada. Foi muito especial para a gente ter vocês dois aqui. Contribuiu bastante. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada.